Quero começar essa pregação pegando com você a palavra de Deus do livro da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5. Versículos 18 a 25. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 18 a 25. Essa palavra Deus me deu agora, quando nós estávamos orando, clamando sobre nós o Espírito Santo, para que a gente adentre nesse tema do dia de hoje, o caminho para a cura, e a minha pregação é o perdão, como um caminho importantíssimo para a cura. Nós vamos entender, e eu quero começar com aquilo que seria o fim da minha pregação. Entender que o perdão é uma graça de Deus, que tomar a atitude de perdoar é agir com um profundo amor de caridade, um profundo amor espiritual. O perdão é uma atitude daqueles que amam, e somente aqueles que são cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, podem com mais facilidade tomar essa bela atitude cristã, que é de perdoar. E nós vamos entender isso. Mas pega comigo essa palavra de Gálatas 5, versículo 18 até o 25. Se porém sois conduzido pelo Espírito, então não estais sob o jugo da lei. Pois são bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. São Paulo vai dizer: eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É forte, né, minha gente? É forte, né? Os que praticam essas obras da carne não vão entrar no reino de Deus. Quem aqui quer ir para o céu? Levanta o teu braço e diga: eu quero ir para o reino de Deus. Eu quero viver a eternidade ao lado de Deus. Diga isso. Então, se você tem essa disposição, esse desejo, esse sonho, você precisa fugir de todas estas obras da carne. E eu repito, vamos repetir juntas, olha quais são. E veja se neste mundo nós temos essas obras à disposição de nós ou não. Através de novelas, através de músicas e filmes. Veja se nós temos essas obras para que nós a pratiquemos com tanta facilidade. Olha quais são. Imoralidade sexual. Olha o mundo que a gente vive. Tão imoral. Imoral é sem moral, não é? Nós vivemos num mundo assim, imoral. Aquilo que os nossos governantes fazem é imoral. Aquilo que acontece na TV, logo cedo, não precisa nem ser altas horas. 8, 7 horas da noite, pelas novelas, já tem cenas imorais sexualmente. Na internet. Então são obras da carne: imoralidade sexual, devassidão, impureza. O que é devassidão, minha gente? Você sabe. É isso que o mundo hoje vive, nessa sexualidade desregrada. O sexo a qualquer hora, com qualquer pessoa, de qualquer sexo. Isso é uma devassidão. Idolatria, feitiçaria, inimizades, aí vem
depois de falar da questão sexual, falar da questão idolátrica, de muitas vezes cultuarmos o dinheiro, ou falsos deuses, falsa religião, irmos nos horóscopos, irmos no espiritismo ou em outras seitas, que não convém a nós católicos que cremos na palavra de Deus. Aí ele entra naquilo que nós vamos conversar nessa tarde. O que não vem de Deus também? Inimizade não vem de Deus. É uma obra da carne. A contenda, as brigas, os fuxicos, as murmurações, os ciúmes, as iras, as intrigas, as discórdias, as facções, a divisão, as invejas, tudo isso vem da carne, não vem de Deus. E aí ele continua concluindo: bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno como já o fiz. Quem pratica essas coisas não herda o reino de Deus. Até agora, eu, Emanuel, não falei nada. Eu apenas li o que está escrito na Bíblia. Se você não concorda com o que eu disse, é porque você não concorda com a palavra de Deus. Ok. Rapidamente pincelei esse negativo, mas vamos para o positivo agora. O fruto do Espírito, desse Espírito que nós estávamos clamando: move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Esse Espírito que nós estamos clamando, que nós estamos rezando, que nós oramos no início: sopra neste lugar o teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Quando nós clamamos esse Espírito Santo que já está em nós, que nós recebemos o nosso batismo, na nossa crisma, e depois que nós vivemos uma experiência de oração, e recebemos a oração de efusão do Espírito Santo, ele precisa se mover em nós. Para quê? Para que ele produza frutos. E que frutos são esses? Não é a inimizade, não é a idolatria, não é a briga, não é a prostituição, não, são frutos do Espírito. Pessoas que são cheias do Espírito produzem obras abençoadas. E que obras são essas? Os frutos do Espírito, porém, 22, versículo 22, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Gente, que coisa linda. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito Santo. Meus amados irmãos, você que veio à Canção Nova nessa tarde, nessa quinta de adoração, pessoas que vieram aqui vai passar o aniversário, pessoas que vieram aqui com os amigos, em caravana, você que nos acompanha em casa, você sabe que a Canção Nova é uma comunidade que há 40 anos, iremos completar no ano que vem 40 anos, e nascemos dessa experiência do batismo no Espírito Santo, que nesse ano completou 50 anos. Um profundo derramamento, um renovamento da nossa vida, uma renovação carismática, dos carismas, onde nós começamos a falar do Espírito Santo, a clamar o Espírito Santo, a pedir que Ele age em nossa vida, que Ele nos ajude a produzir bons frutos, e é assim que nós precisamos ser. Viemos aqui para isso, para voltar para as nossas casas totalmente entusiasmados, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, agindo de forma nova, agindo de forma transformadora, onde as pessoas que convivem conosco sintam que alguma coisa mudou. E o que foi que mudou em nós? Mudou porque a partir de agora, a partir daquela oração, daquela pregação, daquela adoração, daquele encontro na Canção Nova, eu me abri para Deus e eu clamei: vem Espírito Santo, e Ele veio sobre a minha vida, Ele tirou tudo que era ruim, jogou para fora, e me deu tudo que era bom. Ele purificou a minha mente, o meu coração, os meus sentimentos, os meus pensamentos. Ele purificou o meu olhar. Ele me ajudou a olhar
com um olhar espiritual para as coisas, a ter mais paciência, a enxergar que Deus está em tudo, que eu nunca estou só, porque para o cristão não existe solidão, nós nunca estamos só. Está conosco a Virgem Maria, está conosco o nosso anjo da guarda, está conosco os santos intercedendo por nós, está conosco os outros anjos, está conosco o próprio Deus, o Espírito Santo. Nós precisamos crer nisso, que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Esse Espírito que nós clamamos, que nós rezamos, que nós oramos, que a gente toca, clamando, pedindo, que a gente se empolga rezando, como aquele jovem estava empolgado ali, balançando o braço, clamando. Esse Espírito em nós produz bons frutos. E que frutos são esses? O amor, a paz, a bondade, a amabilidade, o domínio próprio, que quer dizer também a castidade, a alegria. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa triste. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa invejosa, não é uma pessoa rancorosa, irada, mas é uma pessoa bondosa, uma pessoa amável, é uma pessoa que ama e que perdoa. E aí nós entramos. Falo tudo isso porque o perdão também é um fruto do Espírito Santo. O perdão também é um fruto do Espírito Santo de Deus. E é sobre esse perdão que nós iremos falar agora. Se esse perdão é fruto do Espírito Santo, nós precisamos entender que o perdão é uma chave para a cura e a libertação. Um dos últimos livros que o Padre Rufus deixou para nós na Canção Nova foi este: Perdão, a chave da cura. Você pode comprar ali na loja do Davi. Você que está em casa pode depois pesquisar na loja.cançãonova.com. Esse livro do Padre Rufus, o perdão como chave para a cura. Todos nós precisamos ser curados, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, psiquicamente, emocionalmente, e somos muito mesmo machucados pelas decepções que a vida nos trazem, pelos nãos, pelas contrariedades que nos são impostas pela natureza, pelo dia a dia, pelas pessoas, traumas que vivemos por aquilo que nós passamos, quando nós somos deixados, quando nós somos negados, quando nós fomos maltratados. Quantos aqui foram contrariados, decepcionados, e isso causou uma chaga, uma dor, isso causou uma raiva, uma ira, e muitas vezes nós somos incapazes de transcender esse mal, esta barreira que se foi levantada, e a gente não tem mais vida, a gente vai entravando, vai se encurvando. Por quê? Porque nós vamos somatizando isso psicologicamente, fisicamente, cientificamente, já é comprovado que há uma somatização das nossas pressões, dos nossos medos, das nossas raivas, das nossas angústias, da falta de perdão, da falta de amor, da falta de caridade, de reconciliação, e nós vamos somatizando isso. Quem aqui nunca, por exemplo, conhece alguém, ou você mesmo, já ficou cheio de mancha roxa na pele? E de repente você sabe que foi por causa de raiva. Foi uma raiva que eu passei e fiquei roxo. Não sei se vocês já viram isso, mas minha própria irmã, a Sara, minha irmã, que eu amo muito, quando a gente convivia lá em Natal, ela ficava roxa, muitas vezes de raiva, quando a gente era criança brigando. Isso se mostrava nela com mais facilidade. Talvez em você nunca se soube disso, mas tem pessoas que aparecem com hematomas roxos no corpo de raiva, de uma decepção. Ficou com tanta raiva que apareceu externamente aquilo que internamente já é um grande mal. Pessoas que têm uma alta depressão, pessoas que têm dores nas costas, pessoas que sentem um peso muito grande,
pessoas que não conseguem olhar para o outro, que não conseguem estar na mesma calçada, no mesmo ambiente que aquela pessoa que te feriu, ou que feriu algum familiar seu, e aquilo vai somatizando, porque a pessoa que mais sofre com isso sou eu, é você, que não perdoa. Deus hoje quer que nós entendamos uma coisa: a chave, uma das chaves para a nossa cura é o perdão. E o perdão é uma atitude e uma graça do Espírito. O perdão é uma atitude nossa, um passo que nós damos, guiado pelo amor, por amor a Deus, que nos perdoou primeiro. Nós damos o perdão ao outro, damos o perdão a nós e perdoamos até o próprio Deus. Nós vamos entender isso. Pega comigo agora, para falar de perdão. Pega comigo o Evangelho de Mateus. Estou fazendo um estudo bíblico, retomando o Evangelho de Mateus. E no capítulo 6, no finalzinho, do capítulo 5, ele vai dizer assim, capítulo 5, versículo 38. Ouvistes o que foi dito. Mateus 5, 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, se alguém te bater a face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que estás nos céus. Pois Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Olha que palavra maravilhosa de Deus. Que ensinamento. Esta é a nova lei que Jesus veio trazer. No início desse texto, Jesus vai dizer, não pense que vim abolir a lei, mas vim torná-la perfeita. E aí ele começa a pegar partes da lei de Moisés e começar a transformá-la em perfeição. Vocês ouviram falar que vocês podem amar os amigos e odiar os inimigos. Não, ame os amigos e ame os inimigos, porque aí está a beleza. Os pagãos também só cumprimentam quem eles gostam. Os pecadores também só acolhem e só celebram com aqueles que eles gostam, que eles amam. Vocês não, nós somos católicos, que somos cristãos, que acreditamos em Cristo, que temos um texto no nosso bolso, que fomos em a Nossa Senhora Aparecida, temos devoção à Nossa Senhora, que estamos aí como alguns com a fita do Sagrado Coração de Jesus, que somos da Legião de Maria, da Renovação Carismática. Nós que somos cristãos, precisamos viver de acordo com as palavras de Cristo. E essas palavras aqui são palavras de vida eterna, meus irmãos. Nós precisamos perdoar e não pagar o mal com o mal. Não deixar-nos levar pela força do querer, como tem um programa aí. Não. Nós precisamos nos deixar levar pela força do Espírito Santo. O nosso querer precisa ser dominado pelo Espírito Santo.
Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu preciso controlar a minha vida pelo Espírito Santo. Vem controlar todo o meu ser. A gente não canta isso? Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. A gente clama ao Espírito Santo para que Ele venha controlar. Então não se deixe levar pelo encantamento desse mundo e por aquilo que nós muitas vezes ouvimos, é a força do seu querer. Não, você precisa deixar que a força do Espírito Santo controle e guie a tua vida. Deus nos chama a perdoar. Deus nos chama a acolher, a oferecer a outra face, a perdoar várias vezes, a amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Isto é um fruto do Espírito Santo. Se você não consegue ainda fazer isso, é porque você ainda não é um homem ou uma mulher totalmente conduzida pelo Espírito Santo. Não estou dizendo que você não seja, em alguns momentos, conduzido pelo Espírito Santo, porque essa palavra também é para mim. Não pense que eu, por estar na Canção Nova, Emanuel, eu digo para mim agora. Não pense você, Emanuel, porque está na Canção Nova há 11 anos, 20 anos de renovação carismática, que você cumpre fielmente essa palavra. Não, você muitas vezes não perdoa, você muitas vezes só cumprimenta quem é o seu amigo. Você muitas vezes guarda o rancor, realiza obras da carne. Eu estou dizendo para mim isso, e estou dizendo também para você. Mas a partir do momento que eu, quando acordar e durante todo o meu dia, me deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, eu tenho certeza de que as obras do Espírito Santo irão agir na minha vida. E que eu poderei com mais facilidade oferecer a outra face, amar os meus inimigos, orar por aqueles que me perseguem. Gente, isto é importantíssimo para nós, povo de Deus. Esta é palavra de salvação para nós. Olha só, capítulo 6, versículo 5. Segue aí Mateus, capítulo 6. Perdão, versículo 9. Vós, portanto, deveis orar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Versículo 12. Escuta. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes os outros as suas faltas, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Gente, como isso é grave. Como isso é forte. Essa oração que todos nós rezamos todos os dias, mais de uma vez, quem reza o terço, quem vai à missa reza, e muitas vezes rezamos da boca para fora, rezamos porque decoramos, mas esquecemos os sentidos das palavras. Uma dessas palavras, meus queridos irmãos, que está nessa oração universal e mais completa, que é a oração que o próprio Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, é esta: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos, Senhor. Eu quero que o Senhor me perdoe, assim como eu te perdoo aqueles que me ofendem. E você tem perdoado aquele que te ofende? Você tem agido com misericórdia para aqueles que erram contigo? Para com seu esposo, com o seu irmão, com o seu cunhado, para com sua sogra, com o seu amigo de trabalho? Você tem agido com perdão? Você tem sido como as crianças? É interessante quando Jesus disse que o reino de Deus é das crianças. Uma das características das crianças que Jesus usa para justamente dizer que o reino dos céus é das criancinhas, é o perdão. Você vê que tem crianças que brigam e se amam em segundos. Machucam uma outra e ali rapidamente, depois que uma diz, a mãe fala assim, pede perdão. Ela, desculpa.
Tá bom, desculpa. E aí vai brincar. Esses dias aconteceu uma cena. Meu sobrinho estava aqui em casa. O sobrinho completou 6 anos antes de ontem, o Felipe. Brincando com um amiguinho, o Miguel. E ali, só que ele de 6 anos, o Miguel de 3 anos. Muitas vezes, por diferença de idade, a criança vai excluindo a outra das brincadeiras. Não quero que você brinque comigo. E vai machucando às vezes, dá um empurrão. E aí, o meu sobrinho deu um empurrão no Gabriel. Gabriel sentou assim, emburrado, ficou lá. E aí a gente perguntou assim, o que foi, Gabriel? Miguel, desculpa. E ele disse, o Felipe me empurrou. Né? E aí a gente falou, a mãe dele falou, pede desculpa, vai pedir desculpas. Aí ele saiu correndo, o Felipe. Foi lá e disse, me desculpa, Gabriel. Miguel se levantou, tá bom, e foi brincar. Gente, esta atitude simples de perdoar, de recomeçar, de passar por cima daquela ferida e não ficar remoendo, isso causa doença. Isso causa em nós uma doença espiritual, emocional e física. Quando nós não perdoamos, nós estamos pegando um veneno e ao invés de oferecer para a pessoa, pensando que estamos oferecendo, nós estamos bebendo esse veneno, está nos fazendo mal. Então hoje Deus quer que nós, guiados pelo Espírito Santo, tenhamos a coragem de perdoar, de ter esta atitude, e veja, é uma atitude, perdoar. Perdoar não é esquecer o que o outro fez, mas é compreender que o amor é maior do que aquilo que foi ferido, que é preciso passar uma borracha ali. Sim, está ali a marca, mas não dói mais. A marca daquela queda que você tem no seu corpo, que você caiu quando você tinha 10, 12 anos, está ali. Mas ela não dói mais, por quê? Porque foi bem cicatrizada. O remédio foi passado na hora certa. Então, meu irmão, minha irmã, o perdão é justamente esse remédio que cicatriza a cada um de nós, que nos impede de ficarmos remoendo, ficarmos ali curtindo a nossa ferida, para que daqui a 20 anos, a gente não esqueça daquele fato que nos aconteceu, e a gente traz à tona toda a ira, toda a raiva. Por quê? Porque não foi resolvido pelo perdão. Nós precisamos perdoar, nós precisamos perdoar. Diga para o teu irmão que está do seu lado, Deus nos convida nessa tarde a perdoar. A perdoar. Eu quero convidar vocês a depois assistir um filme ou ler um livro. A Cabana. Né? Existem muitas discussões teológicas sobre algumas coisas daquele filme, de fato que estão contra a fé católica, alguns pontos teológicos. Mas existe dentro do filme em geral e do livro um contexto fantástico. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro ou desse filme. Quem nunca ouviu falar do livro ou do filme, levanta o braço. O restante já ouviu falar? Já assistiu também? Já leu o livro? Já ouviu falar? Como é que se passa essa situação? Um homem temente a Deus, da igreja, leva suas filhas para acampar. De repente, numa das situações, os 2 filhos mais velhos caem no rio, ele vai salvá-los, e todo mundo se mobiliza, quem estava ali naquele acampamento. Mas de repente, quando volta para casa, para o trailer dele, a filhinha dele, mais nova, tinha sumido. E eles procuram aquela filha naquela mata e não conseguem encontrar. Até que a encontram os policiais, depois de horas. Não, nem a encontram apenas um pedaço da roupa dela e muito sangue numa cabana. E aí, ou seja, aquela criança morreu. Veja só, aconteceu uma contrariedade. A primeira coisa que acontece na vida de cada um de nós, diante de uma contrariedade, de um marido que lhe trai, de um pai que morre, de alguma situação que você vive, de um emprego que você perdeu, de uma briga que aconteceu, a primeira coisa que muitas vezes nós temos e agimos é a negação. Nós negamos aquilo. É como se a gente dissesse, não é verdade. Não é verdade que isso aqui aconteceu.
E depois que a gente nega, a gente psicologicamente faz o quê? A gente quer encontrar. Vem então a raiva, vem um culpado. Aí começamos a encontrar a raiva em alguém. E aquele homem colocou raiva em quem? Colocou a raiva no ladrão, naquele cara que roubou, no assassino. Mas colocou raiva também em quem? Em Deus. Ele culpou Deus. E quantos de nós não culpamos Deus pelos desastres que acontecem? Quantos de nós não culpamos Deus pelos males que nós passamos? Pelo filho que a gente perdeu? A gente culpa a Deus, a gente vai culpando a Deus. Aquele homem também fez isso, deixou de ir para a igreja. Só que ele culpou também a esposa. E pior, ele se culpou por não ter protegido a sua filha. Acontece isso com a gente muitas vezes? Em situações um pouco semelhantes? Sim, meus irmãos, acontece. Quando somos contrariados, muitas vezes nós negamos, e em seguida, cheios de raiva, de ira, nós começamos a encontrar as pessoas erradas para depositar essa raiva. Deus, minha esposa, o meu pai, a minha mãe, foi eles, e a gente começa a apontar aqueles que são os causadores da nossa perda, da nossa dor. E depois entra a culpa, o sentimento de culpa. Culpamos a Deus, culpamos o outro e culpamos a nós. Aquele homem naquele filme retrata muito bem isso. Naquele filme, nesse livro, ele vai então, ele que era um homem alegre, feliz, ele então perde o gosto pela vida. Ele quer se matar. Ele tem mais 2 outros filhos. Ele põe a culpa nos 2 outros filhos. E a filha mais velha, que justamente estava brincando no barco, que fez o caiaque, né, cair na água, se sente culpada porque tirou a atenção do pai e a criança foi então sequestrada. Ou seja, olha o sentimento de culpa por um fato que aconteceu. Olha a dor, a ferida, aquele homem que não conseguia mais ter alegria, não conseguia mais trabalhar, não conseguia se relacionar com a sua esposa, não conseguia ser amado, nem se deixar ser amado, nem amar a sua esposa. Não conseguia ter uma relação sexual. Por quê? Porque estava ferido, porque estava remoendo aquele sentimento, porque não estava mais confiando na infinita misericórdia de Deus. Até que você depois vai assistir o filme, ou vai ler o livro. Coloco aqui, mais uma vez, um asterisco de observação. Nem tudo aquilo tem fundamentos verídicos, católicos, teológicos. Mas esta ideia é fantástica. Esta mensagem, ela é crucial. Por quê? Porque aquele homem, depois que passa um tempo, ele então recebe como que uma carta de Deus, convidando-o a ir àquela cabana, para encontrar o corpo da filha. Aquele homem vai. De repente, o filme acontece onde ele encontra as pessoas de Jesus, do Espírito Santo e do próprio Deus. Interessante, Deus aparece como uma forma de mulher para ele. Por quê? Porque ele não conseguiria nunca se relacionar com Deus como um pai, porque o pai dele tinha sido mal para ele. Veja como são as coisas. Depois de um tempo, um decorrer ali, que ele vai entendendo aquilo, vai tentando entender se era um sonho ou se era de fato algo real que acontece. Ele então vive a experiência junto com aquele Deus de ficar com raiva de Deus, porque Deus não permitiu que aquele homem sequestrasse a filha, porque Deus não defendeu uma criança inocente, porque Deus não protegeu aquele que o amava. Quantas vezes nós fazemos isso? E durante toda a trama, todo o enredo, ele vive essa experiência de reconciliação com Deus. Você hoje precisa se reconciliar com Deus em alguma situação da sua vida? Você precisa perdoar a Deus em alguma situação que você viveu? A seca do Nordeste, as enchentes. Não sei o que você viveu, mas eu sei que você talvez precise nesta tarde
dizer com todo o teu coração: Senhor, eu te perdoo, eu me reconcilio contigo, eu acolho agora o teu amor, a tua misericórdia, e eu peço perdão pela minha soberba de achar que o Senhor quis o meu mal. Depois de você perdoar a Deus, depois de você viver essa experiência de perdoar a Deus, como aquele homem viveu, depois ele foi conduzido a perdoar a si mesmo. E quantas vezes nós nos culpamos por aquilo que acontece? Eu não fui ao médico, talvez o seu pai morreu, e aí você vai colocar a culpa na sua mãe. Minha mãe não cuidou. No médico, o médico não fez o que deveria ser feito. Ou até em você: eu não fui um bom filho. Nós precisamos, gente, passar a limpo isso. Nessa tarde, tomar essa atitude de passar a limpo esta falta de perdão, esta raiva, e começar então uma vida nova, sabendo que o perdão é esta chave para a nossa cura. Perdoar a Deus, depois perdoar a si, para que a gente possa então perdoar o nosso irmão. E aí está a beleza da palavra que nós lemos agora, de nós termos que orar pelos nossos perseguidores, amar os nossos inimigos. Isto só faz quem é um homem ou mulher cheia do Espírito Santo, que tem um coração livre, que compreende que é preciso amar, perdoar, libertar aquela pessoa de todo mal. Cientificamente, fiz uma pesquisa, se você pode pesquisar também, a ciência já comprovou que o perdão cura. Eu vou citar alguns benefícios. O que é perdoar? É o ato consciente de abrir mão do ressentimento. Olha só, é o ato consciente de abrir mão do ressentimento ou do desejo de vingança contra alguém que de alguma forma causou algum mal, mesmo que a pessoa não mereça. Eu vou repetir. Perdoar é o ato consciente de abrir mão do ressentimento ou do desejo de vingança contra alguém que de alguma forma causou algum mal, mesmo que aquela pessoa não mereça. Olha a atitude. Olha, um número cada vez maior de pesquisas comprovam que o perdão traz benefícios para a saúde. Primeira delas, perdoar incondicionalmente pode fazer você viver mais. Quem está dizendo isso aqui não foi eu. Um estudo de 2011 do Jornal de Behavioral Medicine mostrou que as pessoas que praticam perdão condicional, ou seja, aquelas que só são capazes de perdoar caso a outra parte peça desculpas ou prometa não repetir a ofensa, têm propensão a uma morte mais cedo do que as pessoas que perdoam incondicionalmente. Gente, perdoar incondicionalmente nos faz viver mais. Segundo, perdoar te deixa menos nervoso. Existe um fardo enorme, físico, em estar machucado e desapontado. Um estudo de 2001, do jornal Ciência Psicológica, diz que persistir no ressentimento, além de aumentar a irritação, provoca tristeza e sentimentos de perda de controle. Ou seja, quando nós perdoamos e não nos ressentimos mais, nós ficamos menos nervosos. Se você está muito nervosinho, ou se tem alguém na sua casa que está muito nervosinho, precisa perdoar mais. Terceiro, perdoar melhora a saúde em todos os sentidos, até o sono. Até o sono. Perdoar alguém é um verdadeiro remédio que atua em instâncias que vão desde a qualidade do sono até a fadiga, reduzindo sentimentos e patologias prejudiciais à saúde, como a tensão, a raiva e a depressão. Pesquisa realizada na Universidade de Tennessee, nos Estados Unidos. Perdoar, fazer as pazes, te ajuda a perdoar a si próprio. Pesquisa também foi feita, um estudo publicado no Positivo Psicológico Jornal, vai dizer que
quando você perdoa o outro, você é capaz de se perdoar mais facilmente. Não se cobra tanto. Perdoar, o seu coração agradece. Quinto ponto. Porque quando você perdoa, mostrou que quando a pessoa perdoa, existe uma redução da pressão arterial. E se há uma redução da pressão arterial, menos propensão de um infarto. Gente, é a ciência dizendo, pode trazer benefícios ao sistema imunológico, pode fortalecer o relacionamento depois de uma traição. Quem perdoa protege-se do estresse a longo prazo. A ciência está dizendo isso, e nós que somos cristãos e católicos, precisamos entender que Deus, sendo jovem, sendo idoso, como tem a maioria de vocês aqui são pessoas mais idosas, e quem nos acompanha em casa, sendo criança, nós precisamos agir com perdão, perdoar aqueles que nos ofendem. Precisamos tomar esse passo, esta atitude de perdoar. Já concluindo nossa colocação para nós rezarmos. Todo mundo conhece essa passagem, onde Pedro justamente diz assim: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? E Jesus diz, e aí ele diz, até 7 vezes? Ele diz, não, Pedro, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nós precisamos perdoar sempre. Se você for no dia de hoje, Lucas vai dizer, se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, eu estou arrependido, perdoe ele. Perdoe. Quantos de nós talvez estejamos feridos aqui na nossa alma, e a chave para essa libertação e para essa cura seja o perdão. Vamos ficar de pé e vamos rezar então? Pedindo ao Senhor essa graça, pedindo ao Senhor que venha com a sua graça, com o seu Espírito, perdoar a cada um de nós. E nos dá a força para que nós também perdoemos aqueles que nos ofendem. Também perdoemos a nós. E claro, entendendo o que quer dizer isso, também perdoemos a Deus. Senhor Deus, nessa tarde pessoas de muitos lugares se encontram aqui, no Rincão, mas se encontram agora espalhadas pelo mundo inteiro. Pessoas que talvez vão ver essa pregação uma outra hora, e que estão com um peso em seu coração, porque estão feridos e machucados, porque precisam perdoar, Jesus. E essa palavra para nós humanos é tão difícil, porque nós, feridos, marcados pelo pecado original, temos esta dificuldade de amar incondicionalmente. Isto é o amor ágape. Isto é o amor que o Senhor quer que nós tenhamos para com os nossos próximos. Quando a tua palavra diz, amai-vos uns aos outros como a si mesmo, o Senhor vem, Jesus, na sua perfeição, e diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A referência agora não é mais a si mesmo, porque muitas vezes nós não nos amamos, muitas vezes nós não nos perdoamos. Mas se Jesus, o Senhor nos deu um novo mandamento que diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o Senhor no alto da cruz nos ensinou, o inocente, lá no alto da cruz, o Senhor disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E eu, Senhor, como um cristão, um jovem cristão, preciso hoje assumir a tua palavra, a tua boa nova. E quero de fato assumir isto nessa tarde, Jesus.
Eu quero, guiado pelo Teu Espírito Santo, ciente de que o perdão também é uma graça, é um dom do Espírito Santo, clamar mais uma vez, iremos clamar novamente esse Espírito Santo, esse batismo sobre nós, para amar, para acolher, para perdoar a minha esposa que traiu, o meu esposo que traiu, para perdoar o meu filho que me bateu, para perdoar aquele que matou o meu filho. São tantas situações que hoje nós vemos no mundo que as pessoas pedem vingança, vingança, não! Perdão, reconciliação, amor. Coloca a mão sobre o teu coração agora. Coloca a mão sobre o teu coração e peça que o Senhor agora mude o teu coração. Troque o teu coração agora. Que Ele faça nesse momento uma transformação em todos os teus sentimentos. Arranque do teu peito toda a raiva. Arranque do teu peito toda a incapacidade de perdoar. Arranque do teu coração toda e qualquer cicatriz, ferida que fica remoendo aí. Arranca, Senhor. Arranque do nosso peito toda a raiva, Senhor, toda a falta de perdão, todas as lembranças que nós temos, Senhor, que ficamos remoendo, que vamos ali e nós não perdoamos, somos incapazes de perdoar. Senhor, essa falta de perdão tem sido a porta para o mal entrar na minha vida, para situações não darem certo, para eu sentir dores de cabeça, não conseguir dormir, problemas de coração, fibromialgia. Senhor, eu estou pedindo agora, liberta cada um de nós na força do perdão, Senhor, na força do perdão. Derrama o Teu Espírito, Senhor, porque é graça, é dom do Teu Espírito, Senhor. É dom do Teu Espírito o perdão. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vamos cantar e vamos rezar. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar Teu nome aos pequenos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!